Bíblias lá em Jonas, capítulo 4. Nós estaremos então encerrando a nossa série de sermões em Jonas. Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Eu estarei fazendo a leitura, então peço que os amados irmãos acompanhem essa leitura em suas Bíblias aí em silêncio. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós pedimos que a Tua palavra adentre aos nossos corações. Pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegando ao capítulo 4 do livro de Jonas, a gente pode perceber aí um diálogo entre Deus e Jonas. Ao longo dessas reflexões, desses estudos, nós temos visto que o profeta Jonas, um homem que conhecia ao Senhor, tinha uma grande missão. Ele foi comissionado para isso: vá a Nínive, pregue para aquele povo. Jonas desobedeceu, pegou um barco para uma outra direção. Nós conhecemos a história de Jonas, vemos que Jonas então ele foi descoberto ali no porão daquele barco, dormindo, e quando descoberto, ele mesmo cai em si. Ele sabe que ele pecou contra Deus, ele sabe que ele desobedeceu a Deus, então ele é jogado ao mar, ele mesmo pede para que seja jogado ao mar. Jonas capítulo 2, então nós vemos ele orando ao Senhor, se arrependendo ali no ventre do peixe, quando ele chega no que ele chama do fundo da escuridão da sua alma. Nós vemos que o Senhor se compadece de Jonas. O peixe então vomita Jonas na praia. E aí nós entramos no capítulo 3 de Jonas, quando ele então passa pela cidade de Nínive pregando destruição, pregando, dizendo que Deus destruiria aquela cidade. E a gente vê que Deus então se compadece de Nínive e
perdoa todos aqueles pecados e todos aqueles cidadãos, como nós acabamos de ver aqui, mais de 120 mil pessoas se convertem ao Senhor, inclusive o próprio rei. Chegamos aqui então no capítulo 4, em uma situação que a gente fica olhando assim, era para o profeta estar radiante, feliz. Eu fico imaginando aqui um pastor que prega o evangelho e prega caminhando por uma cidade e ele tem um êxito de 100%, irmãos. 100% das pessoas que ouviram Jonas então foram convertidas à palavra que ele falava, foram convertidas ao santo Deus. Agora então era para Jonas estar, soltando confete, soltando foguete, tudo deu certo, que bênção, glória ao santo Deus por isso, mas não, nós podemos ver que Jonas estava descontente. Inclusive o título aqui da primeira perícope do capítulo 4 é o descontentamento de Jonas. Jonas estava descontente. A gente vê que Jonas, após então pregar na cidade de Nínive, ele sobe então ao monte e ele se assenta. Ele viu toda aquela mobilização, toda aquela conversão, ele se assenta no monte e então ele se assenta e espera então que Nínive seja destruída. Senhor, tira minha vida. Olha, Senhor, por causa da tua misericórdia eu não queria ir pregar para os ninivitas. Tira minha vida, me é melhor morrer. E a gente vê que Jonas então senta e ainda desacreditando do que Deus do Deus, verdadeiro Deus, ele desacreditando, ele então senta e espera o show, Agora vamos esperar Nínive ser totalmente destruída. E a gente vê que não é isso que aconteceu. Meus irmãos, uma pesquisa sobre atitudes em relação ao perdão, feita pelo Instituto Fetzer, nos Estados Unidos, com dados coletados por meio de uma pesquisa ampla sobre amor e perdão na América do Norte, diz que 67% dos americanos acreditam que as pessoas, em geral, são perdoadoras. Mas 58% também acreditam que há situações em que alguém não deveria ser perdoado. Talvez um homicídio, um abuso, indicando assim uma tensão entre desejar o perdão e definir limites para perdoar. Esse tipo de dado pode ilustrar bem o nosso mundo hoje, meus irmãos. Muitas pessoas querem a ideia do perdão, mas ainda relutam em aplicá-lo, confrontando então a ofensas graves. Olha, eu perdoo, mas determinado tipo de situação eu não perdoo. A pesquisa então mostra, meus irmãos, que nós gostamos da ideia do perdão, mas resistimos quando ela alcança quem julgamos indigno. Olha, fulano, tudo bem, mas o ciclano, não. Para esse aí não deve haver perdão. Jonas capítulo 4 então revela o coração do profeta. Jonas, ele não se escandaliza, meus irmãos, com o pecado de Nínive, mas ele se escandaliza com a graça de Deus sobre Nínive. O tema hoje, então, da nossa reflexão é justamente esse, o escândalo da graça. Jonas não vê problema no pecado, muito pecado de Nínive, nós já citamos aqui alguns dos pecados de Nínive, mas ele se escandaliza com a graça. Eu sabia, Senhor, que era Deus perdoador, eu sabia, Senhor, que era Deus misericordioso, e por isso, então, eu não queria ir a Nínive. O mesmo Deus que perdoa Nínive, é o Deus que em Cristo Jesus confronta, transforma e renova o nosso coração, o coração do seu povo. Então nós refletiremos sobre isso, meus irmãos, o escândalo da graça. A graça muitas vezes é um escândalo para nós. Pobres e miseráveis pecadores que temos dificuldade de compreender o que é graça. Em primeiro lugar, então, a graça é a graça que confronta. A graça que nos confronta. Quando Deus perdoa Nínive, Jonas não se alegra. Muito pelo contrário, ele fica irado. Como já falei, o que deveria ser motivo de celebração, motivo de alegria,
se torna um motivo de indignação. Isso mostra que Jonas, então, não fugiu porque não conhecia a Deus. Pelo contrário, ele fugiu porque conhecia a Deus. Sabe, meus irmãos, Jonas, ele tinha a teologia certa, mas ele tinha o coração errado. Ele aceitava a graça de Deus para si, mas ele ignorava a graça de Deus para o próximo. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim? Nós queremos o perdão, nós queremos ser perdoados, nós queremos ter essa libertação que o perdão nos dá, mas nós não queremos perdoar, nós não somos perdoadores. A graça de Deus não mudou Jonas naquele momento, ela o expôs. A graça de Deus mostrou de fato quem era Jonas, o turrão. Deus então faz uma pergunta simples e amorosa, né? Jonas, é razoável essa tua ira? Meus irmãos, eu penso que nós precisamos refletir nisso. Quantas e quantas vezes nós nos lamuriamos? Quantas e quantas vezes nós nos até indignamos com Deus? Eu não sou merecedor desse sofrimento. Tem tanta gente pior do que eu. Tem tanta gente mais ruim do que eu nesse mundo. Por que, Senhor, eu estou sofrendo? Por que, Senhor, o meu pai? Por que, Senhor, a minha mãe? Por que, Senhor, a minha esposa? Por que o meu marido? Por que, Senhor, tanto sofrimento, desemprego, dificuldades, doenças? Por que eu, Senhor? É razoável essa tua ira? Essa tua lamentação é razoável? Deus não responde com castigo, mas com confronto. Sabe, meus irmãos, a graça do Senhor, ela nos confronta. Nós temos estudado aqui todos os domingos pela manhã sobre cosmovisão cristã e estamos falando justamente sobre redenção. Hoje pela manhã falamos justamente sobre isso. Essa graça, ela é abundante. Essa graça do Senhor é algo inexplicável. Deus trata o coração do seu servo com paciência. Esse texto nos ensina que a graça não confronta apenas pecadores de fora, mas confronta pecadores de dentro. Confronta-nos, nós pecadores que estamos aqui, dizemos servir a esse Deus, dizemos seguir esse Deus, dizemos estar cumprindo a missão do Senhor. Precisamos então pedir que essa graça nos confronte de fato, para que a gente possa fazer uma reflexão. O escândalo da graça não está em Deus, meus irmãos, mas está em nós. Está em nós. Quando Ele ama além dos limites que nós colocamos. Muitas vezes nós colocamos limites para Deus. Olha, Senhor, o Senhor pode e deve me perdoar, mas o meu irmão não é digno desse perdão. Como já falei, meus irmãos, nós passamos por uma situação essa semana que nós não havíamos passado ainda. Nós tivemos que nos deslocar daqui para Lusiânia e chegamos ali no CIOPS, na central de flagrantes de Lusiânia. E então a gente descobriu que a central de flagrantes é de Cristalina até Novo Gama. E eu perguntei, então esses CIOPS aqui do Lunabel? E eu obtive uma resposta assim. Nós estivemos ali diante de uma situação, uma proximidade do assaltante, o rapaz que furtou aqui a igreja, assim, cerca de 3, 4 metros. Eu, inclusive, tirei algumas fotos, né? Mandei para algumas pessoas. E a gente pôde refletir sobre a nossa dificuldade, sobre o perdão, sabe, irmãos? Saber que Deus perdoa aquela pessoa. Saber que Deus é um Deus misericordioso, capaz de perdoar aquele rapaz. Será que isso não causa lá no fundinho do nosso coração uma revoltazinha, irmãos? A gente olha para Jonas e fala assim: Jonas miserável, você, Jonas, como é que pode? Deus está mandando você ir lá pregar para esses pecadores. Você até pregou, né, de forma obrigatória, mas você não quer que eles sejam salvos. Será que, irmãos, muitas vezes o pecado do próximo, porque é muito fácil, meus irmãos, nós estarmos aqui na igreja e muitas vezes subir aqui no púlpito e falarmos sobre perdão, falarmos da necessidade de perdão.
mas quando isso nos atinge diretamente, quando isso nos atinge pessoalmente, como eu falei agora há pouco, né, quando você chega numa situação dessa, você se sente violado, não é só as portas da igreja que foram quebradas, é algo muito além, é algo que causa de fato uma revolta em nós. Mas será que diante do saber que servimos a esse Deus tão misericordioso, a ponto de perdoar aquele rapaz que adentrou aqui e, sei lá, que passou pela cabeça, talvez por maldade pura, quebrou as portas da igreja, e pensarmos que Deus pode perdoá-lo? Jonas cria no Deus gracioso, mas ele se revolta com essa graça que ia longe demais. Sabe, Senhor, acho que o Senhor deve perdoar, sim, mas perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós aqui que estamos vindo para a igreja todo domingo, nós que somos crentes, mas, Senhor, aquele rapaz não é digno do teu perdão. A graça de Deus é fácil de defender na igreja, no púlpito, mas difícil de celebrar quando ela alcança quem nos feriu profundamente. Alguém que te feriu profundamente, você foi lesado, você foi roubado, te feriu profundamente. Jonas se escandaliza com essa graça, mas a cruz, meus irmãos, revela que ninguém é perdoado por merecimento. Nenhum de nós foi perdoado pelo Senhor por nossos méritos, pelo nosso bom proceder, e nenhum vai ser condenado pelo nosso mau proceder. É graça, é misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, examine as suas reações à graça. Se a conversão, restauração ou perdão de alguém te incomoda, reflita sobre isso. Isso revela áreas do seu coração, te expõe. É você pensar que o marginal, é você pensar que o estuprador, é você pensar que o homicida pode sim receber o perdão de Deus, e isso pode nos causar, meus irmãos, um incômodo. Cuidado com a fé correta, mas sem compaixão. Nós temos vivido um tempo de pessoas que não têm compaixão. A compaixão é algo difícil. A gente vê aí nas redes sociais, muitas vezes na internet, pessoas que se dizem crentes cristãos que se degladiam na internet. Ah, porque você é calvinista, você é arminiano, porque você é presbiteriano, você é pentecostal. E a gente vê o povo se degladiando. Cuidado com essa fé correta, essa fé bíblica, correta, mas sem compaixão. Lembre-se de quem você era sem Cristo. Lembre aonde você poderia estar se Cristo não tivesse entrado na tua vida. Nós éramos inimigos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar nós vimos que a graça nos confronta, e em segundo lugar nós veremos que essa graça ela nos corrige, a graça que corrige. Depois de confrontar Jonas com uma pergunta, Deus passa a ensiná-lo por meio de circunstâncias. Jonas sai da cidade, se assenta então e espera um juízo, né? Torcendo para que Nínive seja destruída. Jonas senta, né? E então ele pega o seu saquinho de pipoca e agora, Senhor, já fiz o que o Senhor me mandou, e agora eu vou sentar aqui e vou assistir de camarote. Explode, Senhor. Manda fogo do céu para destruir esses pecadores. E Deus não faz isso. O coração do profeta permanece duro, mas Deus não o abandona. Deus continua com ele, em vez de rejeitá-lo, o Senhor entra num processo paciente de correção. Jonas, essa tua ira é digna, é justa? Deus faz crescer então uma planta que traz alívio para Jonas. E pela primeira vez no capítulo a gente vê que Jonas se alegra, né? Jonas queria desfrutar das benesses. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim? Nós somos duros, carrancudos. Não sei se você já teve que lidar com alguém duro para disciplinar, para exortar. Alguém duro que fala assim, não, temos que agir no rigor da lei, sem compaixão. Mas quando ele
desfruta dessa compaixão, desse perdão, dessas benesses. Então ele se alegra. A gente vê que Jonas, então, ele se alegra. Em seguida, Deus permite, então, manda aqui um verme, né, seque aquela planta, coma aquela planta seca. Deus tira o alívio, o conforto de Jonas. Isso não é crueldade, é uma graça corretiva. Deus disciplinando Jonas. Deus está revelando o apego de Jonas ao seu próprio bem-estar. Quantas vezes nós estamos assim, meus irmãos? E estamos aqui na igreja e cantamos como ainda há pouco: te louvarei, não importam as circunstâncias. E quando o conforto nos é tirado, aí a gente vira o bichão, né? Quando o conforto nos é tirado, contextualmente o texto mostra que Deus usa elementos simples, como uma planta, um verme, um vento que sopra, o sol que bate ali no rosto de Jonas, para exortá-lo, confrontá-lo. Jonas se importa mais com o que o beneficia do que com aquilo que glorifica a Deus. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós nos preocupamos mais com aquilo que nos beneficia, porque precisamos trazer mais conforto para os nossos membros, precisamos ser uma igreja ainda mais bonita, precisamos ser vistos. Esse ponto nos mostra, meus irmãos, que a graça de Deus não apenas salva, mas ela também disciplina, ela também nos corrige, não com a finalidade de nos instruir, mas de nos ensinarmos, de transformar as nossas vidas. A retirada do conforto revela que Deus ama demais o seu povo. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, tremendas dificuldades, tanto nas nossas vidas individuais, como na nossa vida coletiva como igreja, e a gente pode perceber que Deus, Ele nos ama, Ele se compadece, Ele nos ensina. Ele nos ensina. O médico contou que muitos pacientes abandonam o tratamento, não porque o remédio não funciona, mas porque justamente ele começa a funcionar. Quando a dor aumenta, os efeitos colaterais aparecem, alguns dizem, né? Isso está me fazendo piorar. Esse remédio não é bom, não. Esse remédio que eu estou tomando para dor no pé, está fazendo doer minha cabeça. Quando na verdade o corpo está sendo tratado na raiz do problema. E esse médico explicou: se o remédio não incomodasse, ele não estaria tratando nada profundamente, mas só superficialmente. Você já leu aquela bula de remédio, né, que fala assim: olha, ele vai tratar aí da sua dor. Geralmente isso acontece com esses remédios que a gente toma, tipo de pirona para dor. Você toma ali, ele resolve a sua dor momentânea, mas ele não vai resolver a raiz do problema. Por que está doendo? Qual a raiz daquela dor? Deus age assim, meus irmãos. Deus age assim com Jonas. A planta trouxe um alívio, mas não uma mudança. Quando Deus permite que ela seque, a dor aparece não para destruir Jonas, mas para tratar o coração de Jonas. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dor na tua vida, de dificuldade. Um momento que jamais você imaginaria estar vivendo. Mas você precisa refletir que esse momento pode estar sendo para que Deus esteja tratando na raiz do problema. A graça que apenas conforta não pode nos enganar. A graça que corrige nos transforma. Observe como você reage quando Deus tira o seu conforto. Faça essa autoanálise. Quando Deus te tira da tua zona de conforto. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos acostumados e tranquilos na nossa zona de conforto. Porque eu vou lá para a igreja no domingo pela manhã, no domingo à noite, e é bom, e eu gosto de ir lá ver os meus irmãos, mas nada além disso. Estou na minha zona de conforto. Observe como você reage quando você é tirado da sua zona de conforto. Não confunda cuidado de Deus com rejeição. Examine o que mais te alegra. O que tem alegrado o teu coração? O que mais alegra o teu coração? Jonas se alegrou mais com a planta do que com a salvação de uma cidade inteira, meus irmãos. Muitas vezes a gente está muito mais contente com aquilo que a gente pode usufruir do que com aquilo que Deus
pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Seja um instrumento do Senhor, peça que o Senhor te use como instrumento. Meus irmãos, o ponto 3 então fala que a graça, essa graça que confronta, essa graça que nos corrige, é também a graça que revela. A graça que revela. Nos versos finais de Jonas, no capítulo 4, Deus conduz o profeta ao clímax. Clímax do livro. Não com um milagre, mas com uma pergunta reveladora. É razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira, Jonas? Agora, meus irmãos, a ira de Jonas não está mais ligada aos ninivitas, à cidade de Nínive, mas diretamente ligada à perda da planta. Ele esqueceu que Deus perdoou os ninivitas, que Deus salvou toda aquela cidade. Agora ele está olhando só para si mesmo, agora ele está olhando só para o seu próprio umbigo. Agora ele está chateado porque a planta secou, a sombra foi embora. E Deus então diz para Jonas: é razoável essa tua ira? Deus diz: olha, Jonas, você se preocupa mais com essa planta. Olha, Jonas, você se preocupa mais com o teu bem-estar do que com esses 120 mil. 120 mil pessoas que foram salvas. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Jonas, meus irmãos? Deixa de ser egoísta, Jonas. Deixa de ser mesquinho, Jonas. Deixa de ser mimado, Jonas. Sabe o que Deus diz para nós nessa noite, meus irmãos? Deixa de ser egoísta. Deixa de ser mesquinho, deixa de ser mimado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de crentes mesquinhos. Nós estamos vivendo uma época de crentes mimados. Nós estamos vivendo uma época de crentes que só pensam ou só olham para as suas próprias necessidades. Nós precisamos então cumprir a missão que nos é dada. Contextualmente, o livro termina sem a resposta de Jonas, porque o foco aqui não é a resolução do problema do profeta, mas a revelação do caráter de Deus. Deus não está apenas preocupado com o teu bem-estar, mas Ele está preocupado naquilo que redunda na sua própria glória. E o livro então se encerra deixando uma pergunta em aberto, para que nós respondamos. O leitor responda: a graça que revela não apenas que revela não apenas mostra quem Deus é, mas expõe quem nós somos. Nós temos sido egoístas? Mesquinhos? Nós temos apenas pensado em nós mesmos? No ano de 2018, durante os grandes incêndios florestais que aconteceram lá na Flórida, na Califórnia, na verdade, muitas pessoas receberam ordens de evacuação imediata. Corre daí. Vamos evacuar as casas imediatamente. Em entrevistas posteriores, muitos relataram que tiveram poucos minutos para decidir o que levariam. Vários disseram a mesma coisa. Deixaram carros, documentos, bens, muitas coisas caras para trás. Mas saíram desesperados para salvar os seus filhos. Saíram desesperados para salvar os seus pais, seus avós. Saíram desesperados para salvar o vizinho que estava ali numa situação difícil. E muitas pessoas disseram que se esforçaram para salvar pessoas desconhecidas. E um dos entrevistados falou: naquele momento tudo ficou claro. Coisas não importavam mais. Pessoas eram tudo. Jonas, ele se desesperou por perder a planta. Jonas, ele se irou por Deus salvar Nínive. Pessoas importam mais. O que nós temos dado importância, meus irmãos? Nós falamos aqui no nosso último encontro. Pessoas importam mais. A missão nos é dada. Nós temos nos esforçado para cumprir a missão que nos foi dada.
Ou nós estamos acomodados na nossa zona de conforto e esses bancos vazios, muitos desses bancos vazios, não nos incomodam mais. Não nos incomodam e a gente está aqui muitas vezes como um clubinho de pessoas que se gostam e às vezes a gente faz café da manhã, às vezes a gente pega, reúne e assa carne junto, talvez e no dia 1º de maio a gente vai para um passeio, numa chácara boa, gostosa, e a gente está lá com o nosso grupinho de pessoas que se gostam, de pessoas que se dão bem, não tem nada de mal nisso, meus irmãos, mas não nos incomoda que num dia de culto, no domingo à noite, no dia do Senhor, muitas pessoas fiquem em casa assistindo o jornal, fiquem em casa assistindo futebol, fiquem em casa descansando. Porque eu trabalho demais, eu trabalho muito, eu estou cansado, e no domingo eu preciso descansar. Meus irmãos, precisamos fazer essa ressonância, essa autoanálise. Se isso não nos incomoda, precisa nos incomodar a partir de agora. Precisa nos incomodar e precisamos interceder uns pelos outros, mas precisamos também agir, precisamos fazer, precisamos cumprir a missão, o chamado que nos foi dado. E muitas vezes a gente confunde, a gente entende que o chamado é para o pastor, ele é que foi vocacionado, ele se vira atrás dos crentes. E muitas vezes, irmãos, a gente sabe das dificuldades de muitos irmãos e a gente está nem aí. O presbítero vai atrás, o pastor vai atrás, a junta diaconal vai lá. E a gente não se esforça minimamente, nem pelo irmão que já caminha conosco, que dirá por aqueles que não têm caminhado conosco, que a gente diz amar os nossos parentes, os nossos familiares. E a gente não tem coragem de falar do amor de Cristo para essas pessoas. E você passa dia após dia, vivendo a tua vida, atrás dos teus propósitos, atrás dos teus sonhos, sendo mesquinho, egoísta e muitas vezes covarde. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a graça de Deus revela o que realmente nós valorizamos. A graça de Deus revela o que realmente nós valorizamos quando isso ou muitas coisas nos é removida. Eu não consigo mais ficar sem um carro. O miserável andou 30 anos de ônibus, agora ele não consegue mais andar de ônibus, agora não preciso, porque sem carro é difícil, e é mesmo, mas eu não vou nem viver mais. Como é que eu vou ficar sem o celular, meu Deus, a placa do meu celular queimou, e agora? Como é que eu vou fazer da minha vida sem celular? Meus irmãos, a graça de Deus revela o que realmente nós valorizamos quando isso nos é removido. Olhe para as pessoas à luz da cruz. Cristo morreu por pessoas, não por coisas. Cristo morreu por pessoas, não por bens materiais. Se a cruz define o valor de alguém, então ninguém que Cristo comprou com o seu sangue pode ser descartado pela igreja. Submeta-se ou submeta suas prioridades ao amor sacrificial de Cristo. Jesus abriu mão de todo o conforto. Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, e ele se esvaziou dele mesmo, e ele desceu da sua glória, e ele pisou nessa terra maldita, contaminada pelo pecado, ele sendo o próprio Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente não pode fazer o evangelismo porque o sol está quente. A gente não pode ir para a igreja porque está chovendo. Está chovendo, esse pinguinho aqui, vou ficar gripado. Meus irmãos, se o próprio Cristo, ele não usurpou o ser igual a Deus, ele se humilhou, ele desceu, ele se humilhou o pior tipo de morte que existia, a morte de cruz. Quem somos eu e você para dizer para Deus, é razoável essa tua ira? Olha, Jó, onde você estava quando eu fiz os firmamentos dos céus, quando eu fiz os mares? Cadê você, Jó, lá? Cadê você, Marcos? Cadê você lá? E muitas vezes, meus irmãos, nós não nos submetemos, ou as nossas prioridades são outras. Para concluir, o Deus que nos persegue
com a sua graça. A gente vê que a missão de Jonas não mudou. Jonas desobedeceu. Jonas foi turrão. E Deus continuou abençoando. Esse mesmo Jonas que estava aqui, brigando com Deus, é o que Deus então faz crescer uma planta sobre ele, para que então tenha uma sombra sobre Jonas. E o livro de Jonas então termina, meus irmãos, dessa forma. Ao ler o livro de Jonas, pode ser que você entenda assim: uai, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando algo. E depois, o que aconteceu com Jonas, né? E depois, o que aconteceu com aqueles ninivitas que se converteram a Deus? Mas esse livro revela muito mais do que o caráter desse pecador aqui, Jonas. Revela o caráter de Deus. É esse Deus que nós servimos, meus irmãos. Em Cristo nós vemos o Jonas perfeito. Enquanto Jonas saiu da cidade desejando destruição, Jesus entrou na cidade disposto a morrer por ela. Enquanto Jonas se irritou com a graça, Jesus entregou por ela, se entregou por ela na cruz. Isso nos confronta, nos consola, nos confronta e nos consola ao mesmo tempo, meus irmãos. Deus não usa servos perfeitos, mas transforma corações resistentes. Aquilo que nós estamos falando ao longo dessa série, né? Deus usa seus servos imperfeitos, e muitas vezes a gente espera ficar perfeito, para que então diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos dizer: eis-me aqui para o Senhor em todos os momentos. A pergunta final então de Deus a Jonas deve ecoar na igreja, meus queridos. Não hei eu de ter compaixão? Se nós fomos alcançados por essa graça, não podemos viver indiferentes à missão. Não podemos viver indiferentes às pessoas. Não podemos viver indiferentes àquilo que o Senhor nos ordena fazer, que é pregar o seu evangelho a toda criatura, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa mudança de postura, meus irmãos, muda a forma como nós enxergamos a vida. Alinha o nosso coração, que deve ser um coração missionário. Nós precisamos sim. Muitas vezes a gente pensa no missionário como alguém que pega, né, todas as suas coisas, sua família, se tiver, e vai para um lugar distante pregar o evangelho, mas nós precisamos ser missionários aqui. Quem são os missionários do Lago Azul? Sou eu, é você, é você, é você. Todos nós devemos ser missionários aqui nesse lugar, tendo uma postura alinhada com o coração missionário de Deus, até que a nossa alegria seja a mesma dele. E que então a gente se alegre em ver pessoas adentrando por essas portas, e que a gente se alegre em ver pessoas sentando nesses bancos, e que a gente se alegre em ver pessoas se comprometendo cada vez mais com o evangelho, se comprometendo cada vez mais com a obra missionária, se comprometendo cada vez mais com o envio de pessoas. A graça que nos alcançou é a mesma que nos envia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa graça, que o escândalo da graça, seja algo presente em nossas vidas. Deus te abençoe. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Deus soberano, ó Pai, nós rendemos graças ao Teu nome. Obrigado, Deus, por Teu Filho amado Jesus, que nos alcançou através da graça, esse favor que nós não merecíamos, esse favor, Deus, nos dado, ó Deus, mesmo quando nos preocupamos só conosco, só com o nosso bem-estar, só com o nosso conforto. Ó Deus, dá-nos um coração quebrantado, ó Deus. Corrige o coração, ó Deus, da Tua igreja. Quebranta o coração dos Teus servos, ó Deus. Que possamos nos mobilizar, ó Pai, constantemente
para atendermos o chamado que o Senhor tem nos feito, que o Senhor fez à tua igreja. A tua igreja que foi comissionada nesse mundo para levar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus, dá-nos essa compreensão clara e óbvia, ó Deus, nas nossas mentes e nos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento de que precisamos em todos os momentos falar do Teu amor, que precisamos em todos os momentos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho a toda criatura, que precisamos, ó Pai, deixar de sermos mesquinhos, egoístas. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Que ao encerrarmos, ó Deus, esse estudo no livro de Jonas, possamos, ó Deus, tirar várias e várias lições, ó Deus, daquilo que o Senhor nos comissiona, ó Pai. Que ao olharmos para a vida do profeta Jonas, possamos, ó Deus, nos colocar nesse lugar. Será que não faríamos, ó Deus, coisas piores? Será que não seríamos até mais desobedientes, ó Deus? Mas nós te pedimos então a Tua misericórdia, Pai. Te pedimos o Teu perdão, a Tua intervenção sobre nossas vidas. Que a Tua graça alcance constantemente a vida dos meus irmãos, a vida da Igreja Presbiteriana do Lago Azul. Que a Tua graça alcance constantemente, ó Deus, cada um dos Teus servos que compõem, ó Deus, a membresia desse lugar. Aqueles, ó Deus, que porventura estão fracos, debilitados, ó Deus, espiritualmente, que o Senhor vá de encontro, traga reavivamento a esses corações. Aqueles que se encontram, ó Deus, muitas vezes desesperançosos, traz esperanças, ó Pai, a esses corações, a essas vidas. Abençoa, ó Deus, os Teus servos. E ao encerrarmos, ó Deus, esse momento aqui de culto, que na nossa vida diária, ó Deus, possamos estabelecer vários e vários momentos, ó Deus, constantes e perenes de culto a Ti. Nós te pedimos isso então, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia. Aqueles irmãos que trabalham, aqueles que saem para trabalhar, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde a cada um. Que o Senhor nos livre do dia mau e do homem mau. Mas que se diante das adversidades da vida, eles vierem até nós, que nós estejamos preparados e com o Senhor. Derrama do Teu poder sobre nós. Nos abençoa. Abençoa a Tua igreja. Nós rendemos graças ao Teu nome e oramos no santo e bondoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.